Reconhecermos a resistência dos materiais a fim de não os submetermos a um esforço superior às suas resistências específicas. Da mesma forma, no terreno biológico, o material vivo, se possui um campo de elasticidade, de resistência, que permite momentaneamente suportar um determinado trabalho, tem também um valor limite, além do qual a elasticidade biológica não chega. Ultrapassados aqueles limites naturais, o ser, seja homem, animal, ou vegetal, adoece. A terra, que é também viva, torna-se estéril e depauperada, como um verdadeiro doente. Este é o resultado do choque de uma diretiva errada com as leis da vida. Trata-se de uma psicologia de violências, que pretende impor-se e forçar os princípios do funcionamento orgânico do nosso mundo. Se estes sistemas forem mantidos por longo tempo, perguntamos à ciência, quais serão os resultados em todos os terrenos onde o homem encontra a vida? Os problemas da saúde, como da fertilidade, são problemas lentos, vastos, hereditários, que abraçam várias gerações. Entremos particularmente no âmbito agrário. Neste campo, aquelas premissas psicológicas instauraram um regime de prepotência por parte do homem e de esforço por parte do subjugado mundo orgânico. Este regime deu lugar, a princípio, a uma superprodução, não deixa agora, como resíduo do seu supertrabalho, senão uma subprodução, filha do depauperamento. Expliquemo-nos. A orientação científica da agricultura incorreu em 3 erros que são 3 perigos: o erro econômico, o erro mecânico e o erro químico. A industrialização agrária trabalha fazendo prevalecer os critérios econômicos. O proprietário rural já é um contador que calcula a sua renda e deve fazê-lo, instigado por várias causas estranhas à agricultura, tais como o risco na colocação da produção, a concorrência dos mercados mundiais, as oscilações de câmbio, a dependência para com os países estrangeiros, a fim de obter matérias-primas necessárias à indústria de adubos etc. Estas pressões vêm violar o equilíbrio dos fenômenos naturais. Esquece-se de que, nestes negócios, o processo econômico não se pode isolar, porque se intromete no processo vital, que é fundamental. Se o ignorarmos, se o violentarmos, destruiremos também o resultado econômico. O material é vivo, impondo por este motivo exigências que a industrialização agrária tende a ignorar e a descuidar, arcando com as consequências. Trata-se de fenômenos vitais, trabalha-se com organismos e todo o solo é um organismo que possui vida. Nesta existe qualquer coisa de imponderável que foja toda a orientação materialista, qualquer coisa que é de origem espiritual. Um trabalho agrícola depende de fenômenos biológicos que vão da unidade coletiva de micro-organismos, que é o humus, até as plantas que vegetam, aos animais que se nutrem, ao homem que vive da terra. Hoje, busca-se transformar em problema aritmético terrenos, plantas, animais e homens. Hoje, desejamos considerar a terra como uma equação química de elementos nutritivos, isto é, terreno subnutrido mais adubos é igual a terreno mais produtivo. Concepção simplista, unilateralidade de visão econômica, negligência de muitos fatores para que a equação corresponda à realidade. Da mesma forma para a pecuária. Uma vaca não é mecanismo para a transformação de forragem em leite e carne. Com esse critério, os organismos animais são forçados à produção intensiva, sob a pressão de um regime alimentar intensivo. A natureza suporta pouco trabalho excessivo. Sobrecarregada, qual máquina, desorganiza-se, assim como inexplicavelmente se enfraquece e se torna estéril um animal. A terra perde a sua capacidade produtiva, os animais nascem mal e doentes, organicamente tarados, partos difíceis, tuberculose, aborto epizootico, esterilidade. O critério econômico nos fez esquecer o supremo equilíbrio da natureza, as leis profundas que fixam os limites de cada existência.
A exploração indevida de uma função somente se pode obter com o preço da depressão de outra função. O animal não é máquina de produção e de renda. Por mais agnóstico que se queira ser, não se podem violar as imprescritíveis finalidades da vida. Se o erro econômico grava todo o negócio agrário, o erro mecânico e o erro químico gravam, sobretudo, a terra. A máquina, usada para superprodução e para a obtenção de um custo menor, proporcionou, como veremos, uma vantagem momentânea pela adubação química. Nada se rouba da natureza, somente se antecipa o usufruto mais rápido das reservas naturais. Os resultados na industrialização e da mecanização da agricultura redundaram em ilusão de lucros, altos a princípio, depois estáticos e finalmente decrescentes, a ponto de impor o uso progressivamente maior de adubos químicos e um trabalho sempre mais intenso. Delineia-se, assim, uma nova fase negativa da lei dos lucros, um esforço e uma despesa cada vez maiores, para vencer a tendência da terra a produzir cada vez menos. Aumentam as doenças das plantas, diminuindo, como nos animais superprotegidos, as resistências orgânicas. Repete-se aqui a mesma consequência da excessiva proteção bacteriológica usada pelo homem. Encontramo-nos diante dos últimos resultados das premissas materialistas, unilaterais, e ignorantes dos equilíbrios sábios da vida. O método da agricultura científica, técnica e mecânica, depois de ter oferecido um resultado imediato e efêmeros, alcançou um limite além do qual o rendimento se detém e a natureza, mais providencial do que o homem, nega-se a trabalhos forçados. Este fenômeno se revelou, com evidência, na adubação química destruidora de bactérias necessárias à vitalidade do terreno. Não propomos que ela deva ser abolida, mas usada com o necessário bom senso para que se evitem graves danos. Cedo a palavra às vozes autorizadas, que não me acusem também de visão unilateral. Ehrenfried Pfeffer escreve no seu livro A Fertilidade da Terra. É notável o efeito imediato da adubação química sobre o crescimento das plantas, aumento de produtos, arbustos túrgidos, particularmente se empregam adubos artificiais azotados. Tais resultados tornam os adubos químicos preferidos pelos agricultores. Abarrotando os mercados consumidores, a ciência afirma que, com tal prática, se balanceiam os elementos deficientes. Entretanto, duas conclusões vão se impondo com frequência entre os práticos que vivem e trabalham em contato com a terra. Para manter a produção no mesmo nível, é necessário aumentar, de ano para ano, a quantidade de adubos químicos. A estrutura do terreno se transforma no sentido já mencionado do endurecimento e da incrustação. Por que motivo as nossas escolas de agricultura e as nossas estações experimentais se calam diante deste fenômeno observado pela maior parte dos práticos? Fala-se tanto do incremento da produção e muito pouco da alteração do terreno. Não possuirão as estações experimentais, para as pesquisas comparativas, áreas de terras em condições que permitam o estudo de tais transformações? Para quem só admite uma verdade quando sabe que ela é sustentada por nomes autorizados, citarei Talarico, Suessengut, Niklewski, Ienians, Fipin, Eumero, Dreidax, Berlese, Bach, etc. Esboça-se uma visão mais exata do uso dos meios químicos no campo da agricultura. Os seus perigos são mais três. Primeiro, um aumento não proporcional de renda em relação ao custo do adubo. Segundo, esterilização do terreno. Terceiro, perigo para a saúde dos animais e dos homens que se nutrem daqueles produtos. Eis o que diz Schmelly a esse respeito. As regiões de nova conquista compreendem geralmente os terrenos ricos de humus acumulados há séculos pela vegetação espontânea. Se o humus não foi reintegrado com suficientes adubos orgânicos e com processos de formação natural, ele será destruído em período mais ou menos longo, e então sucedem, inevitavelmente,
Os fenômenos observados por todos os agricultores que tenham trabalhado com adubos químicos, isto é, a mudança da estrutura normal para o excessivo endurecimento do terreno, a formação de crostas na superfície, o aparecimento de manchas estéreis nos campos, a deficiência de capilaridade, por consequência, a diminuição de disponibilidade hídrica e a regressão da fertilidade, etc. Com os nossos métodos de cultivo intensivo, acrescenta Pfeiffer, particularmente com o uso abundante de exclusiva adubação química, criamos condições tais que as propriedades físico-químicas do terreno predominam e as atividades orgânico-biológicas caem em depressão. A mineralização da terra, além de ocasionar o desaparecimento das minhocas, acarreta a formação de uma crosta na superfície, durante o período de seca. Este fenômeno deveria ser considerado pelo agricultor como sinal de tempestade, denunciada pelo barômetro do seu terreno. Uma vez arruinada, a reconstrução da saúde de um terreno é um trabalho lento e laborioso. Referindo-se à saúde dos animais e dos homens, assim se exprime o célebre fisiologista Abder Alden, com muita frequência em lugares diversos. Determinadas doenças dos animais e dos homens foram atribuídas ao método de adubação das plantas alimentícias. Não se pode ainda afirmar com segurança, mas é admissível que importantes substâncias sejam elaboradas pelas bactérias do terreno. Devemos refletir bastante se é certo destruir a vida e a atividade sutil dos micro-organismos, introduzindo azoto sob a forma de nitrato de potássio, cálcio, ácido fosfórico, que perturbam e impedem o desenvolvimento dos organismos vivos e provocam dificuldades futuras. Assim diz, enfim, o Dr. Verrato, no saneamento médico, os casos sempre mais frequentes de trombose, câncer, arteriosclerose e diabetes, fazem suspeitar, aos médicos dotados de respeito à biologia em geral, vegetal, animal e humana, que a causa desta série, não totalmente nova, mas de peso crescente de doenças humanas, esteja ligada aos métodos de cultivo adotados, isto é, depende da íntima qualidade minimamente e imperceptivelmente venenosa dos alimentos dos animais e do homem e dos remédios usados contra os parasitos. Problemas delicados, problemas novos. É necessário, para compreender a agricultura, um senso religioso da natureza, da qual ela faz parte, senti-la na sua realidade palpitante em relação a todo o cosmo. Como coisa viva que é, torna-se absurdo reduzi-la nas abstrações de gabinete, no artifício de experimentação absurda, divorciando-a da harmonia universal. A planta possui vida, sensibilidade, vontade individual, instintos que não se podem contrariar. A Terra é uma unidade vital coletiva com as mesmas qualidades, e como tudo, age, reage, escolhe, defende-se e possui uma consciência íntima das coisas que lhe pertencem, podendo recusar ofertas. Não se lhe aplique um sistema mecânico de química orgânica. Quando fornecemos um adubo artificial, a planta prova e percebe que ele pertence a um ciclo de vida diverso do seu. Sente a distância que o separa de si, a falta de afinidade, recusa-o porque se acha impossibilitada de admitir, sem prejuízo, no círculo do seu recâmbio aquilo que, por atávica experiência, lhe é estranho. Somente o adubo natural, por ser vivo, bacteriológico e quimicamente afins, por estar no mesmo plano orgânico, pode ajudar e ser assimilado. Em outros termos, poucos são os pontos de contato entre o mundo orgânico e o inorgânico para que o primeiro possa sempre abrir as portas ao segundo a fim de aceitá-lo no seu metabolismo. A Terra, desta maneira, assimila e digere bem somente os produtos orgânicos, e se nós não a nutrimos com um alimento sádio e apropriado, ela adoecerá e com ela tudo quanto nasce dela ou dela dependa. Chega às minhas mãos, quando estou para terminar, um opúsculo de Gnecco, de Gênova, exposição de um sistema racional, prático e econômico para aumentar a fertilidade do solo,
onde se comentam os resultados já experimentalmente obtidos com o sistema da Vegetina, com uma orientação muito semelhante à nossa. Problemas delicados, problemas novos. O estudo profundo destas questões devia levar-nos ao campo técnico, limitado, sem que deixemos de parte a visão global da vida. A visão sintética e unilateral não podia deixar de nos guiar a este renovamento de vistas e de conceitos diretivos, que não permitem mais a insistência numa técnica agrária exclusivamente química, mas impõem-se, acrescentem àquela técnica processos biológicos e dinâmicos, próprios da Terra. É necessário, também, neste campo, superar a matéria e recordar que a agricultura se apoia no fenômeno vida. Contém em si algo de espiritual, justamente como parte responsável e diretora. A agricultura implica, também, o senso de amor e da intuição clínica que se exige do médico. Torna indispensável aquele espírito de colaboração, que é fundamental na natureza, perfeita em sua maravilhosa harmonia. Que pareça estranho, mas o fator espiritual é tão vasto e íntimo em todas as coisas que não se pode menosprezar sem prejuízo, nem mesmo no que se refere ao problema da produção, tido e havido como fenômeno exclusivamente econômico, industrial e mecânico. Em que pese aos utilitaristas, outra orientação deve agir qual novo impulso até nos pormenores dos problemas técnicos. Este princípio concebe a sociedade humana como totalidade orgânica e não pode deixar de encarar a natureza senão como totalidade harmônica. Alcançamos, deste modo, interpretação social mais exata da solidariedade de todas as formas da vida. Amemos a terra conjuntamente com a nossa pátria e a nossa família. Amemos a terra viva como nós criaturas que adoecem e se cansam. Saibamos conservar-lhe a saúde física para as futuras gerações. Ela é mãe de todas as coisas, sobre ela se reveza o ciclo da vida e da morte. No seu ventre prolífico, no seu humus, que é campo da morte, renasce a vida vegetal, animal e renasce, também, a nossa vida. Esta terra não é somente um composto químico, mas um organismo vivo, rejuvenescido pelas irradiações cósmicas que a atingem, pelos micro-organismos que a purificam, pelos vermes que a fecundam, por todo o trabalho vegetal e animal que lhe povoa as entranhas e a superfície. A terra é o útero que recebe, protege, fecunda e restitui. Depositária da vida, conservadora dos germes, princípio feminil de defesa, de espera e de reprodução, eletricamente negativa, armazenadora de vibrações cósmicas, expande-se ao ritmo das irradiações solares, passiva somente para melhor agir no silencioso trabalho interior. A Terra contém toda a potência reconstrutiva do amor que perenemente regenera, preenchendo os vazios da morte. Sobre o dorso desta criatura irmã, que não é máquina, soerguem-se todos os fenômenos sociais. Retribuirá o nosso amor dando-nos o fruto do seu seio. Se a maltratarmos, violentando-a, ela se fechará em si mesma, tristemente, negar-nos aos seus favores, porque sem amor não há criação. O problema religioso. 1939. No equilíbrio da vida existem dois aspectos que, por serem complementares, se integram reciprocamente. Originam-se de dois extremos, os quais delimitam o âmbito dentro do qual oscila o movimento da vida, espírito e matéria. Eles apresentam-se como poder espiritual e poder temporal, como igreja e Estado. Observamos, em todos os agrupamentos humanos, a existência da casa de Deus e a casa do chefe, a catedral e o paço municipal. Numa civilização equilibrada, a dissonância da luta entre os dois princípios deve ser evitada, alcançando-se a harmonia. O Estado é o princípio viril, volitivo, que afirma, possui a função concreta da ação, da organização e da guerra. A Igreja é o princípio materno, afetivo, de conservação, de sacrifício, possui a função intuitiva da fé, do esforço espiritual,
da luta e de conquistas interiores. Assim como a Igreja, numa civilização completa, não pode viver na Terra sem o consentimento do Estado, este não deve viver sem a direção espiritual de uma Igreja. A religião que rege a civilização europeia, há 2 milênios, é o cristianismo. E, como a civilização europeia pode ser considerada a alma do mundo, seria absurdo não reconhecer a força daquela instituição. Entretanto, o cristianismo se dividiu, por sua vez, em 2 aspectos, embora complementares. Aparentemente, é uma divisão de almas, substancialmente, apenas uma divisão de trabalho, uma especialização por atitudes diversas, uma separação tendente a reconstruir a unidade. A Igreja Latina, talvez mesmo pela função pedagógica que lhe foi distribuída, assumiu prevalentemente a forma de organismo concreto de homens e normas, teologicamente racionalizante e mundanamente legisladora. O anglo-germânico, ao contrário, aprofundou, preponderantemente, o lado interior, pessoal, intuitivo. É inútil discutir a realidade. Os povos possuem hábitos diversos e, de acordo com estes, preenchem as suas funções, escolhendo cada um as mais adaptadas ao próprio temperamento. A Europa subdividiu, assim, a sua tarefa religiosa, lançando-a desta forma ao mundo. Os latinos aprenderam da verdade o aspecto transcendente, o conceito, a racionalidade, a objetividade, colocando-se deste modo em condições de continuar e desenvolver o pensamento dos grandes filósofos gregos, assimilando os produtos do pensamento individual e coletivo. Os anglo-saxões extraíram da verdade o aspecto imanente, o senso íntimo da divindade, a intuição, o subjetivismo. É evidentemente unilateral o insulamento na atitude exclusiva da transcendência ou da imanência. As leis da vida nos mostram contínuos exemplos desta complementariedade. Atravessam fases e contrastes para alcançar a unidade, uma unidade múltipla, complexa, mas completa. Estes 2 princípios são de fato necessários, tanto o absoluto, do conceito, como o infinito, da inspiração. É necessário que se compensem. Isoladamente chegarão ao extremo do materialismo religioso ou ao outro extremo anarquizante do livre exame. 2 perigos igualmente graves. Ameaças sutis que certamente não atingem a grande massa que não gosta de pensar, que cede à própria responsabilidade e tudo executa mecanicamente, com o menor esforço. Problemas graves para os espíritos profundos e que pensam. Se o imanentismo encerra o perigo da dispersão, o transcendentalismo conserva o perigo da cristalização. A racionalização da verdade pode matar a vitalidade espiritual interior. A definição de normas concretas se arrisca a expulsar a atividade religiosa e a perder o senso íntimo e profundo da divindade. Acarreta a diminuição do esforço moral, que é o itinerário único do espírito que deseja chegar a Deus. Este é o grave perigo que pesa sobre o cristianismo latino, a ausência de espiritualidade, como consequência da solidez da organização humana. A necessidade de se impor aos homens, pela coação da lógica, de normas e de sanções, partindo do exterior, foi certamente uma dura necessidade histórica. Não se culpa ninguém, se a vida ainda rudimentar do homem exige semelhantes processos. Com certeza hoje se lamenta muito o indiferentismo que é, na realidade, a ausência do fator espiritual. A experiência interior de muitos e a minha própria experiência mística ensinam que não se pode, perdoem-me a frase, encontrar Deus somente porque o procuramos. O trabalho e a responsabilidade da pesquisa da verdade estão no tormento próprio, na maturação própria, na luz que se deve buscar com a alma inteira e não se realizam senão através da luta e da dor, que nos elevem além do plano das ilusões dos sentidos. Materializamos, antropomorficamente, a divindade, quando procuramos alcançá-la pelas vias da razão e fora de nós mesmos, no plano sensório, ao invés de buscá-la pelas vias da intuição,
dentro de nós, no plano intuitivo. Caminho por certo mais cômodo é aquele, porque foge ao burilamento da alma, mas somente este pode guiar o espírito para Deus. Vemos, com frequência, que se dá maior importância à discussão do que à fé, aos conceitos que devem habitar a nossa mente do que aos ímpetos que devem explodir em nosso coração. Preferimos a via mais cômoda, mais esplêndida e mais vã, a da erudição, a via mais áspera, silenciosa, porém mais produtiva, a do sacrifício. Desta maneira obtemos uma luz esplendente e fria. Ora, sem calor, não se constroem almas. O momento atual tem mais necessidade de homens de paixão, que saibam sofrer, do que de intelectuais que saibam pensar, porque nos falta, não o esforço cerebral, mas o esforço moral. Acima do pensamento está o espírito, acima da razão está a fé. Se no último século a onda materialista, que a Igreja também experimentou, conduziu-nos a uma racionalização da religião, a onda atual incipiente, levar-nos à espiritualização. É preciso saber viver ambos os momentos, que são complementares. A simples racionalização disseca todos os sentimentos e promove a discussão, que é cesto de antagonismo e de afirmação não ideal de amor e de abnegação. Por este motivo, alguns espíritos verdadeiramente angélicos, esquivaram-se a priori da via do saber, mesmo teológico. O espírito completa assim o seu contínuo trabalho, variando as suas atitudes. Et multum laboravi quaerens extra mi, et tu habitas em mim, muito me esforcei procurando-te fora de mim e, no entanto, é dentro de mim que tu vives. Santo Agostinho. Não é este talvez o aspecto mais sublime e mais intenso que teve o cristianismo nas suas origens? E por que não desejar que o cristianismo latino se ajude da cisão anglo-saxônica, nascida precisamente de um excesso de transcendentalismo, completando-se com o retorno ao imanentismo inicial? Reentrarem-se para Deus, intuição, intusitio. Este Deus superior sumo, interior íntimo meu. Exteriormente, Deus está nas supremas alturas, mas interiormente está também no meu coração. Santo Agostinho. Isto não é acusação, mas voto de nova ascensão, da letra que mata ao espírito que vivifica, para que o cristianismo possa cumprir plenamente a sua divina missão. Existe uma multidão de almas honestas, ardentes e sinceras, as quais sentem o peso e a ameaça do povo materialista, que simula uma aparente filosofia, através da ciência destruidora de princípios e dos tentáculos do ateísmo. Tais almas estão prontas a sofrer, numa unidade de fé, para que o espírito ressurja, uma vez que ele, em todos os sentidos, é a única força que rege e que pode salvar a nossa civilização. Trata-se de salvar e de criar a verdadeira civilização. Há necessidade de homens novos, decididos e convictos, que operem com métodos espirituais, pois é necessário viver na substância do cristianismo. Isto não se pode realizar acusando os outros, mas ofertando-nos. Portanto, menos trabalho para adaptar o Evangelho às nossas comodidades cotidianas, refugiando-nos atrás das justificações artificiosas e das argumentações de intelectualidade raciocinante, brilhantes e eruditas escapatórias da lei simples e sublime. Oferta real de renúncia e dedicação, por amor ao próximo, tensão interior, luta sem trégua, de conceito e de obra, para a preparação na terra do reino dos céus. Isto está longe do método retórico e das exterioridades, que não penetram nas almas. Não se trata de discursar ou de aparentar. Levemos diariamente estampado em nossa alma o ideal cristão, sem transigências. Releva personificar e testemunhar o sacrifício, como cristão, ainda na presença das incompreensões e das condenações. Cumpre saber trabalhar sem ajuda, sem reconhecimento e sem apoio. Urge sofrer pelo bem e servir, mesmo a quem nos condene. Substitua-se a palavra e a forma pela própria alma e a própria dor. Oferte-se, diante do espetáculo vazio da piedade exterior,
a sinceridade e a piedade da alma. A religiosidade rumorosa é preciso contrapor o sacrifício, o evangelho vivido, que edifica e penetra, sem rumor, sublimando cada ato da vida. Vamos começar por nós mesmos, a fim de barrar realmente as injunções humanas, cômodas, burguesas e utilitárias. Estamos excessivamente habituados às convenções de um evangelho transigente, a uma forma de fé segundo a qual nos iludimos de poder alcançar o céu sem demasiado sacrifício. A religião deve consistir numa realização completa, incidindo nos costumes, e não numa série de práticas exteriores que em nada modificam os atos e a vida. Não acuso, choro, porque é triste, porque se vai contra Cristo, quando se faz da cruz uma espada para agredir o próximo e da virtude um pretexto de economia e de amor fraterno. Dirijo-me, sobretudo, aos homens de boa vontade e com a finalidade do bem. O inimigo é aguerrido e trabalha com armas de ferro. Não se pode responder com armas de papelão. A Idade Média era feroz na terra, mas julgava conhecer o céu, buscando em lances frenéticos de paixão. Hoje nós dormimos, somos utilitários, porque o materialismo nos penetrou, não nos restou senão um céu pintado com esplendores dourados e voos retóricos de anjos. Enfim, é preciso superar esta fé sorridente, cômoda, dourada do século XVIII. Precisamos do desprendimento, se queremos sobreviver amanhã. A hora é dura e intensa. Sigamos o exemplo de Cristo, no caminho da cruz. Urbanismo e raça. 1939. Regressando à minha pátria de eleição, a pequena Gubbio, cidade do silêncio, depois de visitar cidades rumorosas, propus-me analisar a sensação viva e contrastante de duas tão diversas formas de existência. O homem do século XX escolheu um modo de viver artificial e distante das leis sadias da natureza, como é o caso das megalópolis. O urbanismo é problema de saúde ou doença, de sanidade de espírito e de raça. É, portanto, um problema fundamental, um dos aspectos do problema da raça e da sua defesa. Falar sobre ele significa versar o problema da educação das massas. O urbanismo possui a virtude de nos mostrar, como num campo de cultura intensiva, entre tantas pragas modernas, os males que o homem criou com a civilização. Vive-se contra a natureza, em mastodônticos reagrupamentos de massas humanas. Afortunadamente a nossa Itália, devido a complexos equilíbrios históricos, não produziu e não sofre de tais tumores sociais, destas hipertrofias demográficas, monopólios que vivem à custa das áreas restantes, reduzidos e tributários. Desconhece, por conseguinte, a desolação desses estados contra a natureza, as misérias que se verificam nas metrópoles europeias, asiáticas e americanas. Na América do Norte, de todas as cidades da Itália se faria uma imensa e monstruosa metrópole, de 7 ou 8 milhões de habitantes, perfeita em todos os seus serviços centrípetos e centrífugos, com monstruosidades de todos os gêneros, do arranha-céu ao subterrâneo, isto é, perfeitamente infernal para a vida, deixando o resto do país desabitado. A questão, devido à intervenção de eventuais acidentes históricos, é menos grave entre nós. O problema demográfico pode topograficamente resolver-se segundo a natureza, não deixando todavia, de existir. Nos estados novíssimos de Além Atlântico, a máquina agiu mais profunda e rapidamente, violentando tanto a natureza e armando amplas ciladas à vida do homem da civilização precedente, ainda não preparado para resistir. Nestes ambientes de produção intensíssima, onde a vida e a máquina assumiram um ritmo de febre, sem silêncio e sem descanso, a saúde da raça sujeita seus mais graves atentados, não obstante os melhoramentos higiênicos. Verificado que a tendência da concentração demográfica parece uma característica de nossos tempos,
Pergunto-me a que dimensões atingirão tais hipertrofias e qual a entidade ameaçadora para a saúde da raça. Se é fácil, por simples ato de multiplicação, fantasiar a respeito das maravilhas mecânicas das grandes cidades do futuro, é também fácil, pelo mesmo processo, imaginar quanto poderão elas tornar infernais as condições de vida de seus habitantes. Cabe, em nosso país, a sensibilidade da política dirigente, pressentir e afastar todos os perigos. Observemos com olhos ainda desacostumados de tais espetáculos. Pode acontecer que o bom senso, a voz da natureza, voz da saúde moral e física, contrariem a opinião da vantagem imediata e do aparente bem-estar. De fato, a grande cidade, parecendo reunir todos os aperfeiçoamentos, geralmente não é senão imundície, pelo menos em algumas zonas, atrai hoje irresistivelmente a massa alucinada, que se precipita atrás da miragem, em busca do melhor. E muito discutível que a perda da intimidade com a natureza seja compensada pelos artifícios criados pelo homem. A grande cidade parece feita para se ver, não para se habitar. Inúmeras coisas, íntegras e gratuitas no estado natural, são, entretanto, mais ou menos adulteradas e custosas nos grandes centros, onde tudo se monopoliza e se industrializa. Mesmo o que foi dado com fartura e generosidade pela natureza não chega na cidade senão como artefato adulterado, distribuído com fim de lucro e de negócio. Não se sabe se o provinciano que vai à cidade para tornar-se menos rude, fazendo o holocausto do patrimônio de sua alma virgem da sua saúde intacta, seja compensado pela economia conquistada e pela indiferença de espírito adquirida no turbilhão citadino. Nas grandes cidades das infinitas gaiolas de concreto armado de muitos andares, diz o Dr. Enrico Gilardoni numa exposição sobre o problema demográfico publicada na revista A Força, de dezembro de 1935, o ar é corrompido pelos miasmas dos carburantes, pelo pó dos veículos e das fábricas, pelos vapores dos termosifões e das máquinas, donde uma ameaça contínua para as vias respiratórias, sobretudo para os seus delicadíssimos cílios vibráteis que, conquanto deveriam constituir a nossa maior defesa pulmonar contra a tuberculose, acham-se já enfraquecidos nas suas preciosas funções da acidose ou da hiperalcalose de origem saprofitária alimentar. Nas grandes metrópoles o barulho aturde incessantemente, os perigos surgem em toda a parte. Por isso não são mais possíveis a meditação e o recolhimento do espírito. Trabalha-se e vive-se quase mais com a luz elétrica do que com a luz solar. Trabalha-se e vive-se em completo isolamento do magnetismo terrestre. Não falo, por brevidade, dos problemas alimentares, todos por resolver. Tanto a alimentação moderna se deformou na oficina industrial e depois na cozinha particular, tudo à base de caixas, de empacotamentos, de fermentos, de açúcares, de condimentos, de excitantes, de pasteurizações, de esterilizantes, de frigoríficos, agravada, enfim, pelo alcoolismo do vinho, da cerveja e dos licores, além do alcaloidismo do café, do chá, do cacau, dos aperitivos, do fumo e das infalíveis gotas reconstituintes. Alcoolismo e alcaloidismo é que nem mesmo as mulheres fogem. Não me refiro aos cosméticos idiotas, aos perfumes asfixiantes, às aparências hipócritas, aos disfarces piedosos de tudo quanto é simulação nas pessoas e às roupas absurdas. Devo, todavia, mostrar os enormes danos da difusão entre o povo dos remédios sensibilizantes como as fenacetinas, os calmantes, as aspirinas e similares, já ao alcance de todos a fim de fugir vilmente à dor, ou seja, ao santo grito de advertência e de revolta da natureza menosprezada, e ao necessário meio de expiação e de purificação que a natureza exige para nos curar. Devo, outro sim, acentuar os deletérios efeitos daquelas antinaturais terapias à base de produtos opoterápicos, de soros e de vacinas,
que presunçosamente a escola de medicina oficial vai sempre incrementando por via oral, hipodérmica, endovenosa, e, até endorraquidianal. Somente quem está ainda imune do contagio psíquico e continua a viver, por convicção, afastado dos grandes centros, ao chegar a uma metrópole, qualquer que seja, sente o absurdo do seu sistema de vida. O novato precisa de forte trabalho de adaptação para poder suportar e depois avaliar esta substituição do natural pelo artificial, do substancial pelo fictício, do necessário pelo supérfluo. É indispensável certa dose de adaptação para renunciar às grandes riquezas da vida como o sol, o espaço, a paz, gratuitamente distribuídos a todos como elementos de vida, a fim de ir disputá-los depois, numa luta em que o homem quase se destrói. Os elementos fundamentais de saúde física são também bons desinfetantes morais. O som e o espaço afastam o contágio psíquico e reforçam o ambiente familiar, harmonizando todas as expressões da natureza. Ao entrar num destes pátios, para os quais se abrem inúmeras janelas de residências populares modernas, não pude deixar de sentir uma sensação de opressão. Graças a esta moderníssima caixa, apertam-se como sardinhas em lata inúmeras famílias, de modo que a forma física e moral de cada uma é modelada por contato e por pressão sobre a forma física e moral da outra. O que me lembra os amontoados cristalinos nos quais o eu de cada indivíduo, cristal, se perde no amalgama coletivo da rocha. Humanidade em filões, estratificada por peso específico de valor econômico. Estratificação de carne e de coisas, de dores e de alegrias, misturados e estranhos, amontoados amorfos, organismos sem alma. O dinamismo físico das multidões vibra pelas ruas. Ordem exterior, canalização de rodas e de passos. Interiormente, o caos. A grande máquina e a sua carga, o homem, vivem em regime de recíproca necessidade, vinculados entre si como dois calcetas. Em certas multidões domina a cor e o odor psíquico das fossas. A miséria moral é imensa, triste e piedosa. Submerso e sufocado nesta atmosfera, eu me perguntava com sentimento de angústia, o que se poderá fazer com esses restos de civilização para reabilitar o homem, proporcionando-lhe espaço, luz, saúde do corpo e do espírito. Somente a posse de tais riquezas pode extinguir a obcecante alucinação pelo ouro. Uma fé nos renovará e nos salvará. Mas a quem podemos pedi-la? Uma fé sem a grandeza do amor não é senão respeito fingido pelo temor do dano e pela inferioridade da força. Não basta a máquina do dinheiro, que é procurado por todos e é útil somente para se comprar a mesma mentira que se quis vender. O dinheiro circula. Que percentagem de poluição circula com ele? Será tal quantia a medida da civilização e da felicidade de um povo? A produção e o consumo direto nos meios menores eliminam os intermediários, os desfrutadores, as adulterações comerciais dos alimentos, protegendo e simplificando a vida com o saneamento automático de todas estas pragas. Além da reconstituição da saúde moral, o contato com as forças e as leis da natureza opera a reconstituição da saúde física. A nossa vida, não mais cercada pelas feras e pela espada, é hoje cercada pelas substâncias tóxicas da indústria alimentar e por todos os outros artifícios da civilização. Parece que a civilização do urbanismo deseja realizar uma seleção às avessas, destruindo com os seus sistemas protetores os poderes defensivos com os quais a natureza arma o organismo para lutar e vencer sozinho. Desta maneira, o homem se enfraquecerá e acabará por ter que viver numa campânula de vidro. Os débeis, diz Carrel no seu livro O Homem, esse desconhecido, são conservados, como os fortes, e a seleção natural não serve mais. Ninguém poderá prever qual será o futuro de uma raça assim protegida pelas defesas médicas. Prefiro, como treinamento físico, o frio natural, suportado com resistência e com paciência,
o frio que Deus nos manda em harmonia com as leis da vida. Prefiro a fadiga física, que nos ensina a lição da necessidade. Com o tempo, as reservas válidas da raça encontrar-se-ão somente nos campos, onde a pobreza adestra-se na resistência, tempera-se nas dificuldades, onde o organismo não está viciado e inutilizado para a defesa por proteção artificial e complicações antivitais. Nas grandes cidades, tudo coopera para a perda da grande riqueza, a vida simples, aquela riqueza superior e inalienável que consiste no saber viver desde pequeno por nossa própria conta. A grande cidade exalta os valores fictícios, especialmente os prejudiciais, raramente os úteis. Surge assim grande miséria nas altas classes sociais, as mais atingidas pelos males do bem-estar. Miséria orgânica e miséria moral. A ciência moderna praticou o crime de destruir, com a doença e a dor, a esplêndida compensação moral em que a natureza se reequilibra, pagando-se dos danos na contabilidade divina, que tudo salva quando tudo parece perdido. O materialismo fez da saúde uma conquista mecânica, observando-lhe somente o lado físico. As consequências de tal rumo gnóstico, que mutila o fenômeno nas suas interdependências, são pagas com as nossas tribulações. A saúde é um equilíbrio entre forças antagônicas assistidas pelo fator moral do qual o materialismo prescinde. É piedoso o contraste desta realidade com a medicina que deseja se impor à natureza, forçando o organismo, com o esquecimento de que não se pode vencer senão respeitando as leis da vida que fazem da saúde um fenômeno hereditário, preparado diariamente, de geração em geração, com a nossa ética alimentar e o regime costumeiro, onde o fator espiritual e moral possui peso decisivo. Pode compreender tudo isto a nossa humanidade embriagada de velocidade e toda presa à mania aerodinâmica. O urbanismo é cópia febril desta psicologia. Desarticulemos a grande cidade que é a praga do nosso século. Salvemo-nos de todas as suas aberrações. A sociedade atual não possui sequer o senso dos seus perigos. Existe uma única crise verdadeira, a crise da consciência. Existe apenas um peso imenso que grava o mundo, a nossa ignorância. Temos apenas uma coisa a fazer, libertar-nos urgentemente, porque os povos também morrem por falta de consciência. Se olho para o alto, buscando uma força auxiliar que já tenha iniciado esta obra e possa dar garantias de continuá-la no campo da ideia e da ação, não vejo senão a sabedoria providencial e salvadora de uma lei, a lei divina da vida. A evolução e a delinquência. 1939. Os mesmos atos que, para o homem civilizado, entram no campo da delinquência, eram, na fase de vida do homem primitivo, atos normais, lícitos, segundo as leis da natureza. Roubar e matar ainda são para os selvagens a espontânea expresso das leis fundamentais da luta pela vida e da seleção do mais forte. O valor do indivíduo, naquele plano da evolução, somava-se no teor de capacidade para o mal. O inepto, o menos mal, era inexoravelmente repudiado. A natureza, que procura alcançar contínua e impiedosamente as posições ocupadas pelos valores intrínsecos, não sabia se exprimir, naquela fase evoluída, numa forma de justiça mais completa. Numa sociedade primitiva, o indivíduo não existe senão para si mesmo. A unidade, a consciência, a função coletiva são elementos que ainda não apareceram e não se desenvolveram no germe da vida. As correlações sociais encontram-se no estado caótico. As sementes da convivência se chocam sem piedade na sua fase primordial, antes de encontrarem a via da coordenação. As células individuais não sabem ainda organizar os seus movimentos e funções em relação à finalidade superindividual, a qual encerra vantagens e realizações mais altas. Existe, todavia, um grande impulso interior na vida. Uma espécie de vontade de sabedoria latente que faz impressão de dentro para fora,
a fim de atingir com mais evidência o campo das manifestações deste mistério, em cujas profundezas reside Deus, emerge a evolução incessantemente ecossante e eterna construtora de formas de vida sempre mais altas. Deste modo, a primeira e mais feroz expressão da lei de justiça, regida por equilíbrios rudes e violentos, se adelgaça e se aperfeiçoa. A natureza retoca e completa o impulso primordial da seleção e eleva a sua lei a um plano mais elevado, pois que a tendência objetivamente verificada, no fenômeno da evolução, é a da passagem de um estado de desordem para um estado de ordem. O processo da civilização, que se encontra no âmbito daquele fenômeno, consiste na harmonização e na organização, tende à transformação do caos originário num organismo coletivo. O homem alcança a percepção do fenômeno da delinquência somente quando se congrega em sociedade e concebe o interesse coletivo, nasce, então, a função social da circunscrição dos atos lesivos à ordem pública. Não é mais lícita ao indivíduo a ignorância do interesse de seu semelhante. A ordem pública regula-se por uma consciência nova, antes ignorada, porque ainda não nascida. Na consciência coletiva todos os indivíduos se encontram a si mesmos, fiscalizando-se mutuamente. A medida de civilização é dada pelo grau de transformação dos impulsos caóticos primordiais, que integra o indivíduo e suas funções no organismo social, aperfeiçoando-se a forma de luta, como elemento da seleção. As suas raízes são de ordem biológica. A natureza quer alcançar os seus fins supremos, a conservação do indivíduo e da raça. Se encontrar obstáculos no seu caminho, procurará desembaraçar-se deles com violência. Se lhe faltar o necessário para atingir a estes fins, ela procurará obtê-lo com qualquer meio. O trabalho é dividido entre o macho e a fêmea em duas formas inversas e complementares. O primeiro é feito para a luta, encarrega-se do mistério da reprodução e da conservação, pelos quais arrisca e morre, se necessário. A segunda é feita para a maternidade, somem-se as finalidades da reprodução e da conservação, por estas também arrisca a vida e morre. Ambos possuem o seu heroísmo inverso e complementar. Estes dois sustentáculos da vida, quando degeneram, tornam-se fatores da delinquência. Quem passa por cima da lei e deseja alcançar a satisfação pela fraude e pelos atalhos mais cômodos, é criminoso na sociedade odierna. Viola-se a lei da justiça, quando o macho se furta ao trabalho e quando a fêmea se forra ao dever da maternidade. Algumas vezes tal criminalidade nasce da injustiça social que oprime algumas classes e impede a expansão das leis naturais. A mesma insaciabilidade humana que faz com que o homem aspire latentemente a ser o dono do mundo e a mulher a ser a rainha de todos os amores, impele a planta e o animal que desejariam, se não fosse a limitação dos obstáculos, cobrir com a sua espécie toda a superfície da terra. As mulheres e os homens são os próprios vigias das expansões das outras mulheres e dos outros homens, de onde nasce a virtude que, no fundo, não é senão o ciúme da própria expansão. As funções de ordem pública são confiadas ao instinto e nascem deste primeiro controle de polícia natural. A reação do interesse de todos sobre o indivíduo completa os seus instintos. Se, primeiramente, ele compreendeu que o dinheiro é útil e em seguida procurou obtê-lo, de qualquer modo, aprendeu, depois, através das sanções sociais, que o dinheiro não é verdadeiramente útil, se for roubado. Semelhantemente se disciplina o instinto do amor que aprende, sujeito à fiscalização coletiva, a não se satisfazer senão para proliferar. Assim, o campo social contém em si mesmo os elementos da sua vida, da degeneração, da correção e da evolução. É vão tentar a compreensão e a solução de tais problemas por simples construções ideológicas e por sistematizações filosóficas. A expresso exata das questões sociais e sobretudo do fenômeno da delinquência não se pode obter senão cavando até as raízes biológicas, colocando-nos em relação com a fenomenologia universal,
para a qual é necessário orientar o próprio pensamento. É naquela profundidade biológica que encontramos a realidade do conceito diretivo dos fenômenos, não nas destilações cerebrais dos eruditos distantes da vida. Somente poderemos compreender a substância dos fatos se os observarmos em função desta força evolutiva íntima que transforma continuamente a natureza. A evolução animal, antes exclusivamente orgânica propensa à construção de formas físicas, encontra-se no homem atualmente na fase complementar, afeita à construção de formas psíquicas. Neste campo estamos ainda no período paleontológico, de explosões passionais violentas de construções ideológicas monstruosas. Ao defrontar-se com a disciplina deste novo mundo do espírito, nos seus atuais esboços iniciais de civilização, o homem se encontra oscilando entre duas leis, a da animalidade e a da superhumanidade, duas fases, numa posição de transição em que aquelas duas formas de vida disputam o campo. A delinquência pertence à primeira fase involuta da incompreensão e da ferocidade que atavicamente retorna e sobrevive em desacordo estridente com o ambiente atual que luta pela sua destruição. Unicamente este conceito de transição e de oscilação entre as duas fases diversas nos explica o contraste, a luta e o fenômeno da delinquência. Somente aquele conceito nos esclarece a evolução de formas que tendem a um aperfeiçoamento até que se extinguem. Explica-nos como o mesmo ato homicida, que é punido como supremamente antissocial, quando explode no âmbito interno de uma sociedade e, ao invés, considerado heróico e merecedor de prêmio quando surge na defesa de uma sociedade contra um outro grupo social. Isto demonstra o quanto é absurdo invocar neste campo os princípios abstratos de justiça e como a punição penal corresponde sobretudo a um princípio de defesa e de interesse coletivo. Esta é a primeira base jurídica, isto é, a primeira legitimação da ação do direito penal pois que a natureza impõe, para realizar os seus objetivos superiores, certos deveres à vida, defesa desta e de tudo quanto lhe pertence. As ideologias são neste campo superconstruções a posteriori. Não se discute a necessidade de defesa. Unicamente esta base possui a solidez concreta das razões biológicas. Isto legitima a defesa e transforma gradativamente em direito. O Código Penal do indivíduo isolado e no estado primitivo está nos seus braços. Ele se defende como pode, o melhor que pode contra todos. O Código Penal de uma sociedade evoluída é um sistema de normas em que aquela defesa é disciplinada em virtude da finalidade que promove o interesse individual a uma necessidade mais vasta e mais complexa. O conceito da evolução da criminalidade se complica e se completa com o conceito da evolução do direito penal. Falo sempre em evolução, porque os fenômenos sociais recebem a seiva de que se nutrem de raízes biológicas. É preciso vê-los como são, isto é, não como conceitos estáticos, imóveis, de categorias fixas, mas como um dinamismo, um transformismo perene, dinâmico, como um contínuo turbilhonar. Portanto, não mais podemos dissociar a evolução da criminalidade da evolução do seu antídoto social. Ataque e defesa, em técnica bélica, relacionam-se mutuamente e evoluem juntos. A criminalidade varia no tempo e no espaço, como todos os fenômenos sociais, varia com a evolução da psique humana que participa da evolução biológica. Um impulso primordial e comum, que faz tudo avançar, até a ciência e as religiões, modifica continuamente a forma de ação criminal e, paralelamente, a forma de seu corretivo direito penal. A delinquência tende a aperfeiçoar-se psiquicamente, e passar da zona da violência e da ferocidade para a zona da astúcia, a apoiar-se paralelamente, no fenômeno guerra, nos recursos sempre mais complexos, inteligentes, orgânicos. As condições mais refinadas de vida moderna, criadas pela ciência e pela máquina, tornam mais sutil a forma de expressão do mesmo instinto fundamental. A forma reagirá todavia sobre a substância,
modificando as características do instinto. Esta mudança de forma é então o primeiro passo para a evolução da psicologia criminal. O direito penal prevê e segue esta transformação. Os códigos envelhecem se não acompanham a evolução da forma de expresso dos delitos, se não se modificam em relação a estes. Os códigos modificam-se à medida que a reação social evolui e melhora, operam mais lógica e substancialmente e agem em profundidade, dirigindo-se sempre para as raízes psíquicas.